Dor no pé da barriga? E agora, minha amiga, isso pode ser algo que precise muito da sua atenção. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo, que aí eu vou estar explicando para você detalhadamente quais as causas da dor pélvica. Olá, minha amiga linda, maravilhosa! Eu sou o Dr. José Marcos Neves, sou ginecologista obstetra, sou pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal ele foi criado, desenvolvido para socializar conteúdos da ginecologia, da obstetrícia e da medicina preventiva de forma bem didática. Para pessoas assim como você que pretende ter uma vida longa e saudável. E é aqui, nesse canal, que você vai encontrar respostas para suas dores, para suas dificuldades, para suas curiosidades, tá? Para suas dúvidas. Vamos juntos que vamos aprender muito um com o outro. E não saia desse vídeo sem se inscrever. É muito importante para nos ajudar a trazer mais e mais conteúdo para vocês. Ok? Se inscreva logo, se adiante, para a gente continuar juntos. Uma das queixas mais frequentes aqui no nosso consultório é a dor pélvica, mais conhecida pelos pacientes como dor no pé da barriga. É assim que todo mundo fala, que todo mundo chega comentando. Nessa região, na pelve, são encontrados vários órgãos. Por exemplo, a bexiga, o útero, os ovários, as trompas, o reto, os músculos, as veias, as artérias, os nervos que descem até os membros inferiores. Por isso, qualquer tipo de dor ou incômodo nessa região deve ser analisado com muito cuidado e o quanto antes, porque pode ser algo perigoso. Vamos lá. As doenças dessa região podem ser de várias origens. Por exemplo, pode ser ginecológicas, pode ser urológicas, pode ser gastrointestinais, pode ser músculo-esqueléticas. Vou falar primeiro, vou deixar as ginecológicas para depois, porque são mais, e eu tenho que é mais específica do nosso caso. As urológicas, elas são as cistites, as uretrites, os cálculos, os tumores, geralmente são as causas mais frequentes das dores urológicas. Existem as dores gastrointestinais, que são as dores do intestino, as cólicas intestinais, que podem ser uma constipação intestinal, uma infecção intestinal, que nós chamamos de gastroenterite, pode ser a síndrome do intestino irritável, que é mais raro, mas acontece. Existem as dores musculares, por exemplo, as doenças miofaciais e os processos inflamatórios dos músculos ali que ficam em volta da pelve, que formam o assoalho pélvico e a pelve. As dores de causas ginecológicas, aí nós vamos discorrer mais detalhadamente, porque é a nossa área, elas podem ser, no caso de gravidez, as dores geralmente elas acontecem por desenvolvimento da musculatura do útero. No momento em que a mulher engravida, essa musculatura ela começa a se distender, o músculo do útero começa a se expandir e ao lado do útero tem dois ligamentos chamados ligamento redondo. Então, com o estiramento do ligamento redondo e do desenvolvimento da musculatura do útero, mais a presença do corpo lúteo, que foi que originou a gravidez, geralmente isso repercute como dor pélvica associada à gestação e precisa, obviamente, ser investigada pelo ginecologista, pelo obstetra, para poder chegar à conclusão de onde está essa dor. Pode também ser uma infecção urinária, pode ser uma infecção genital, um corrimento que está na gravidez e está repercutindo como dor e tem que ser descoberto, porque isso pode também ocasionar, inclusive, um abortamento. Existem as dores da ovulação, que nós também chamamos de dor do meio, é aquela dor que acontece no intervalo entre uma menstruação e outra menstruação. Esses casos, geralmente é uma dor de surgimento súbito, não dura muito tempo, geralmente dura em torno de 3 dias, às vezes irradia para as pernas. A paciente relata que a dor começa de um lado da pelve e irradia para a perna daquele mesmo lado, e é muito frequente. Às vezes essa ovulação ela é tão intensa que ocorre também um sangramento da região onde rompe o folículo da ovulação, fica sangrando. Já houve situações em que tivemos que fazer cirurgia para cuidar desse ponto de sangramento que fica no ovário, que evolui geralmente com o corpo lúteo hemorrágico e às vezes
vezes precisa de intervenção cirúrgica. Existem as cólicas menstruais, que nós chamamos de dismenorreia. Elas podem ser primárias ou secundárias. São primárias quando o útero está intacto, o útero não sofreu nenhuma alteração, não tem mioma, não tem pólipo, não tem adenomiose, mas mesmo assim a paciente sente dor. E ela é secundária exatamente quando tem alguma alteração no útero, que está repercutindo com a cólica, como eu falei, nos casos de pacientes que têm mioma, que têm pólipos, que têm adenomiose, que têm endometriose, às vezes a menstruação é associada à dor pélvica. Existem as doenças inflamatórias pélvicas, que geralmente são provocadas por bactérias transmitidas sexualmente, a exemplo da clamídia, a exemplo de tricomonas, de gonococos. Então são bactérias mais agressivas que sobem, pelo canal do útero, causam uma inflamação interna do útero, chamada de endometrite, causam inflamação nas trompas, chamada de salpingite, e aí nós denominamos isso de doença inflamatória pélvica ou DIP. Existe a endometriose, que é hoje quase que uma epidemia entre as mulheres, em torno de 10 a 15% das mulheres, elas têm endometriose, muitas delas, em torno de 50%, não têm sintomas, mas a maioria tem sintoma e às vezes repercute com muita dor, com um desconforto muito grande, dor inclusive ao defecar, que é muito comum nas pacientes que têm endometriose, e isso pode se configurar como endometriose profunda e precisa ser bastante investigado. Existem os cistos e miomas. Os cistos, eles crescem bastante, eles comprimem as estruturas próximas ao ovário e pode, por compressão, produzir dor. Existe o risco da torção de cisto, que aí é uma emergência médica quando ocorre a torção do cisto. E os miomas, quando eles são grandes ou quando eles estão em grande quantidade, eles podem também distender a musculatura do útero e repercutir como cólica, como dor pélvica e que frequentemente os pacientes chamam de dor no pé da barriga. É assim que a gente lida com esse paciente. Existem alguns casos que são diagnosticados como dor pélvica que também está associada a varizes pélvicas. Pacientes que já tiveram gestações, elas tendem a ter os vasos pélvicos dilatados e algumas dessas pacientes relatam para a gente uma dor tipo peso na pelve e essas dores podem estar associadas às varizes. Existe uma outra situação que é frequente e que geralmente pouco se fala, que são as aderências pélvicas, que são cicatrizes internas que se formam na pelve e em pacientes que já foram submetidas a cirurgias pélvicas, exemplo de cesariana, exemplo de apendicite. Então ficam as cicatrizes internas e essas cicatrizes elas se tornam dolorosas, principalmente quando a paciente ela faz movimentos mais fortes em academia, uma caminhada, uma corrida, fazendo bike, elas tendem a ter a repercussão dessas dores. Existem também as infecções vaginais, aquelas situações em que a paciente tem um corrimento, às vezes corrimento com odor, e essas bactérias que causam esses corrimentos, a exemplo da cândida, a exemplo da gardnerella, da tricomonas, são bactérias que causam uma modificação, uma inflamação da vagina, e essa inflamação às vezes irrita o assoalho pélvico e causando também dor pélvica. E existem também as dores após a relação sexual. Tem pacientes que após o ato sexual às vezes rompe um folículo, tem uma ovulação exatamente no momento da relação sexual, ou a paciente já está com um processo inflamatório, uma infecção urinária ou até uma DIP e tem a relação sexual e em seguida ela relata que passou a cursar com dor pélvica pós-relação sexual, que nós chamamos de dispareunia. Então são essas as dores frequentes associadas ao aspecto da ginecologia que nós queríamos aqui relatar para vocês. As dores pélvicas, elas também podem ser classificadas como dores agudas ou dores crônicas. Elas são agudas quando são de surgimento súbito. O paciente está bem, de repente faz um movimento e vem a dor. Então isso é uma dor aguda. Existem as dores crônicas, são aquelas que já se estendem, já se arrastam por mais de 6 meses. É a dor pélvica crônica. E aí sim precisa ser investigado porque pode ser de várias origens. Então são várias as maneiras que a gente tem que usar para investigar essas questões todas. De um jeito ou de outro, eu aconselho você, caso apresente alguma dessas queixas, a procurar um médico. O médico vai verificar sobre essa dor. Porque como você viu, pode ser desde uma cólica simples, uma dismenorreia primária, até doenças bem graves e que precisam ser diagnosticadas o mais rápido possível. Nós não fizemos referência aqui aos casos de câncer, mas existem também as situações em que é um câncer de ovário, de útero, e que também precisa ser investigado. Então agora faz o seguinte, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida sobre essa explicação que a gente passou. É importante
importante o seu comentário e você comentar para a gente crescer juntos. Então isso vai nos ajudar a criar ainda mais conteúdos relevantes para você e para cada vez mais pessoas. Seu comentário pode originar um novo vídeo. Nossa missão como médicos é socializar a informação da medicina preventiva de maneira gratuita, claro, e simplificada, e com o objetivo de ajudar mais e mais pessoas. Não esqueça, deixe também seu like pra gente, deixa seu legalzinho aí pra gente, é importante isso, tá? Isso vai nos ajudar muito. Beijo grande e até o próximo vídeo.